In, on, at. 3 palavrinhas, muita confusão. Isso porque essas 3 palavras falam sobre a posição que você está em algum lugar. Se em português a gente fala na, no, por exemplo, na rua, no shopping, na calçada, na cozinha, em inglês nós temos essas 3 palavras para definir o lugar que a pessoa está. Então, qual que eu vou usar? In, on ou at? Vou te mostrar tudo nesse vídeo, recheado de muito conhecimento para você e você não ter mais confusões na hora de usar essas 3 palavras em inglês. Fica até o fim do vídeo que vai valer muito a pena. Vem comigo! Hey everyone, how's it going? Muito bem-vindo ao canal, se é a sua primeira vez aqui. Meu nome é Gilcinei Maia, sou professor de inglês. Posto vídeo aqui todas as semanas, trazendo para vocês dicas de gramática, muito vocabulário e dicas para você se expressar melhor em inglês com muito mais autonomia e confiança. Uma das coisas que eleva o seu inglês para outro patamar, é saber como você usar preposições corretamente. E o que são preposições? Normalmente são essas palavrinhas aí com 2 letras, 3 letras e que causam um pouco de dor de cabeça porque você tem várias preposições que são usadas em situações e contextos diferentes. Hoje eu vou explicar para vocês como utilizar as preposições in, on e at para falar sobre lugar, né? Qual é a posição de uma pessoa, de algum objeto em relação ao lugar que ele está. Seria quando a gente fala em português na cozinha, na sala, na praia, no restaurante, no shopping. Vou te mostrar tudo nesse vídeo então. Então se você se amarra a aprender inglês com essas dicas, te convido a inscrever no canal, deixar o like também e ativa o sininho que aí você não perde nenhum vídeo quando eu postá-lo. Então vamos direto ao ponto aqui, começando com in. In é muito comum e talvez a preposição aí que seja mais utilizada, porque ela vai mostrar que você está em um lugar, ou seja, dentro daquele lugar. Se for um cômodo, você está dentro do cômodo. Se for um estabelecimento, você está dentro dele. Então você está no lugar. Por exemplo, agora eu estou no meu escritório, na minha sala de aula. Eu posso dizer I'm in my office. I'm in my office. E aqui percebam que, como as preposições que a gente vai ver hoje tem in, on, at, vai ser muito comum você conectar as palavras anteriores com essa preposição. Então, por exemplo, I'm in my office. I'm in my office. I'm in my office. Perceba que deixa a sua pronúncia, a sua fala bem mais fluida. Então, tente conectar todas as palavras. I'm in my office. I'm in my office. Então, pensa em qual cômodo da sua casa você está agora nesse momento. E aí já aproveita e deixa aqui uma frase. Onde você está nesse momento? No meu caso, I'm in my office. E se você estiver na sua cozinha, I'm in my kitchen. No seu quarto, I'm in my bedroom. E assim por diante. Então, I'm in my mais o cômodo da casa que você está. She's always in her office. Se você quer dizer onde você mora, por exemplo, falar sobre a cidade, então você pode dizer I live in mais o nome da cidade. No meu caso, I live in Ribeirão Preto. What about you? Where do you live? E aí você responde I live in mais o nome da sua cidade. Então tenta aprender essas preposições que eu vou ensinar como sendo um bloco de palavras. Aí você já aprende o verbo e a preposição. Então live in, live in. I live in mais a cidade. Se também quiser dizer que alguém trabalha em um local, então num banco, fábrica, num restaurante, você pode dizer he works in a bank. She works in a factory. Então, factory, fábrica, bank, banco. Ou he works in a restaurant. Ele trabalha num restaurante. Então, aqui você está falando o local que ele trabalha. Então, você vai focar in a restaurant, in a bank, in a factory. Em uma loja, então, in a shop ou in a store. He works in a shop. He works in a store. Yeah, she works in a supermarket now. Aqui um detalhe muito importante. Apesar de eu estar ensinando para vocês in a store, in a bank, vocês também vão ver o at sendo utilizado sem problema algum. Então você também pode dizer I work at a bank. I work at a store. Então ainda que você veja em livros de gramática ensinando como in a bank,
in a store, como local que você trabalha, você vai ver falantes nativos e outros exemplos de pessoas falando at a bank, at a store, sem problema algum. Então, eu não vejo problema nenhum em você utilizar tanto in quanto at nessa situação, para você falar o local onde você trabalha. Então, você pode dizer I work at a bank ou I work in a bank. He works at a store, he works in a store. Sem problema algum. A definição não vai mudar e ambos são aceitos e corretos, ok? My friend from college, Abby, who moved there with her boyfriend because he works at a bank. Se você também quiser dizer o país que você mora, in Brazil, in England, in the United States. Aqui lembrando que você só vai utilizar o artigo the se o nome for no plural, tá? Ou um conjunto de países, ilhas, por exemplo. Então você falaria in the United States, in the United Kingdom, in the European Union. Mas in Brazil, in Australia, in New Zealand. Tá, e se eu quiser dizer, por exemplo, no rio, na piscina, na água, você vai utilizar in the water, in the river, in the sea. I went for a swim in the river. I went for a swim in the river. Eu fui nadar no rio. Eu fui nadar no mar. In the swimming pool. I went for a swim in the swimming pool. I went for a swim in the swimming pool. Quando você também quiser dar a posição de algo, né, no norte, no sul, se alguém te perguntar, por exemplo, where is Gramado? You can say, Gramado is in the south. Gramado is in the south. Gramado fica no sul. Ou se alguém te perguntar, onde fica essa cidade? Você quer dizer, fica no norte de São Paulo. It's in the north of São Paulo. It's in the north of São Paulo. Então, in the south, in the north, in the east, in the west. Ok? Bom, beleza, Gil. In ficou claro. Mas e quando eu utilizo at? At, vocês vão ver que em relação à posição, vai ser quando a pessoa está em um lugar, mas não necessariamente dentro dele. Por exemplo, se você quiser dizer, tem uma pessoa na porta. Quando eu quero dizer na porta, é uma pessoa em frente à porta, esperando para alguém abrir, esperando para alguém atendê-la. Então você quer dizer, tem alguém na porta. There's someone at the door. There's someone at the door. At the door. Então, se você bateu lá na porta, está esperando alguém vir te atender, você está at the door. At the door. Na porta. Se você está esperando o ônibus, onde é que você vai ficar? At the bus stop. At the bus stop. No ponto de ônibus. At the bus stop. Se você está olhando para um prédio e você vê que tem uma pessoa na janela, esse na janela vai ser expresso por at the window. There's someone at the window. There's someone at the window. Tem alguém na janela. Então, na porta, na janela, no ponto de ônibus. Ou, por exemplo, na mesa, né? Na mesa de trabalho. At my desk, at his desk, at her desk. Então, tudo vai ser expresso com at. Por exemplo, ele está na mesa dele. He's at his desk. He's at his desk. Então, ele está na mesa dele. Se você quiser dizer, por exemplo, ele está sentado à mesa para fazer uma refeição, então he's sitting at the table. Então ele está na mesa, não on the table. Então ele estaria em cima da mesa, né? At the table, at his desk, at my desk, at her desk, at the door, at the bus stop. He's at the window. E o at também vai ser usado para você determinar a posição que algo está. Então, quando você quiser dizer no começo de, no final de. Então, at the beginning of, at the end of. No começo do ano, at the beginning of the year. No fim do ano, at the end of the year. Se você quiser dizer no rodapé da página, né? No finzinho da página. At the bottom of the page. At the bottom of the page. Então, at the bottom, né? No rodapé da página, na parte de baixo. Bottom. E se eu quiser dizer em cima, no topo. At the top of the page. At the top of the page. At the top, at the bottom. At the top of, at the bottom of. Então, no topo da, no rodapé da, ou embaixo da. Então, se eu quiser dizer, escreva o seu nome no topo da página. Write your name at the top of the page.
assine no final da página, né? Sign at the bottom of the page. Sign at the bottom of the page. At the beginning of this conversation. Number at the bottom of the test. E antes da gente ir para a última preposição aqui de lugar, que é on, deixa aqui nos comentários. Você tem mais algum outro exemplo para poder dar aqui com in e at para falar sobre lugar? Deixa suas frases nos comentários, que isso ajuda muito as pessoas que estão acompanhando o canal lerem esses exemplos e aumentarem também o vocabulário delas. E você vai engajar com o conteúdo e o YouTube vai recomendar para mais pessoas. Bom, indo então para a última preposição, on. On, para lugar, você vai falar, né, que é sobre. Então, lembra da famosa frase The book is on the table. On the table. Está sobre a mesa, em cima da mesa. Então você também vai falar, por exemplo, on the ground, que é no chão. On the floor, que também seria no chão, né? Mas quando você está falando no piso, né? Quando você está dentro de algum lugar, on the floor. Você quer dizer, por exemplo, eu sentei no chão, né? No chão da minha casa. I sat on the floor. I sat on the floor. Eu sentei no chão. On the floor? On a chair, né? Então, em uma cadeira. On a chair. I'm sitting on a comfortable chair. Estou sentado numa cadeira confortável. On a chair. Então, ó, percebam. Coisas aqui que envolvem um cômodo, por exemplo. Floor, wall, que é parede. Ceiling, que é teto. Então, você vai poder dizer on the ground, on the ceiling, on the wall. Por exemplo, você quer dizer, tem um quadro na parede. There's a picture on the wall. There's a picture on the wall. Você quer dizer que, nossa, tem alguma coisa no teto. There's something on the ceiling. There's something on the ceiling. Se você quiser dizer no nariz, né, on your nose, na sua camiseta, on your t-shirt. There's a dirty mark on your t-shirt. Tem uma sujeira aí na sua camiseta. There's a dirty mark on your t-shirt. On your t-shirt. Então, quando você quiser dizer que algo está em uma superfície, então, na mesa, na parede, no teto, no chão, você normalmente vai utilizar on. Também para se referir a meios de comunicação, no caso de TV, redes sociais, on YouTube, on Instagram, on Facebook. Mas, por exemplo, se você quiser dizer no jornal, aí você pode falar in the newspapers. I read that article in the newspaper. I read that article in the newspaper. Eu li aquele artigo no jornal. E aqui, só para ver se vocês entenderam mesmo e absorveram o conteúdo, por exemplo, vamos supor que essa garrafa aqui, ela tá com água, é água, tá? E aqui ela tem um rótulo. Então, eu vou deixar duas frases para vocês e deixem as respostas nos comentários, ok? Ó, eu vou falar assim, tem água na garrafa, ou dentro da garrafa, né? There is water, the bottle. There is water, the bottle. Qual preposição completa essa frase? Deixa nos comentários. E agora eu quero dizer, tem um rótulo na garrafa. There's a label, the bottle. There's a label, the bottle. Então, deixa a resposta para essas duas frases nos comentários. Qual preposição eu uso? In, on ou at? That's it, everyone. Lembrando que o in, on e at podem ser utilizados em outras situações. Mas nesse vídeo eu me concentrei para falar sobre lugar. Mas espero gravar outro vídeo, uma parte 2 ou ainda 3 se for necessário, mostrando em quais outras situações vocês também utilizam in, on e at. Então eu preciso do seu feedback, se essa aula foi boa ou não, o que você achou e se você quer que eu grave uma parte 2 ou 3 para trazer aqui para vocês. Deixa nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Thank you so much and I'll see you around.